Cuidados com o testemunho. Essa é a preocupação que Paulo tinha. Nós, ao ver aqui, quando ele encontra Timóteo na cidade de Derbe e Listra. Na verdade, Timóteo estava em Listra, era o nome de uma cidade. Lembra dessas cidades que foi na primeira viagem missionária, não, na terceira, e agora eu confundi. Eu acho que foi na segunda mesmo, foi na segunda viagem missionária, nessa mesma viagem que ele foi apedrejado ali. Acho que foi na primeira viagem missionária que ele foi apedrejado. Mas ali, então vocês se lembram que ele fez essa primeira viagem junto com Barnabé. O Marcos tinha ido junto, né? O João Marcos tinha ido junto, mas ele tinha voltado lá mesmo da ilha de Chipre. Quando eles atravessaram para o continente, eles voltaram. Marcos voltou e Barnabé e Paulo continuaram. Só pode ter sido na primeira viagem, porque agora eu me lembro que o Barnabé estava junto. Então foi na primeira viagem missionária que Paulo foi apedrejado, se não me engano, na cidade de Listra, nessa cidade. Se não foi ali vizinho, por ali, né? E aí então eles terminaram a viagem, retornaram, ficaram um tempo na igreja, agora eles estão retornando. Ele deu um desentendimento com Barnabé foi para Chipre, junto com João Marcos, e Paulo e Silas foram por terra, subindo ali pela Síria, passando ali pelas portas da Cilícia, que era a região onde Paulo viveu, quando ele era criança, quando ele era jovem, ele nasceu ali, naquela região. Mas então, enquanto eles tiveram essa pausa, vamos dizer assim, na evangelização, não sabemos quanto tempo exatamente, pode ter sido 1 ano, 2 anos, ali começou a se formar uma comunidade. Aqueles que se converteram se tornaram ali uma igreja. Então, quando Paulo estava passando ali para rever essas igrejas, para levar as decisões dos apóstolos, dos anciãos, dos líderes da igreja de Jerusalém, daquele concílio do capítulo 15 de Atos, ele então encontra Timóteo. Timóteo era um jovem, não sabemos quantos anos ele tinha, eu imagino que ele devia ter uns 16 anos, por aí, e ele era um jovem que já estava se destacando na igreja. Ele viu ali que todos davam um bom testemunho dele, falavam bem dele. Falavam, esse jovem aqui é um jovem de ouro, né? Ele é muito joia. E o Paulo quis levar o Timóteo junto com ele. É claro que ele deve ter pedido permissão para a mãe, para o pai dele, né? Eles deixaram, e então ele foi. E aí é que Timóteo, essa história do começo de Timóteo como missionário, né? Ele entra aí na equipe de Paulo, né? E Paulo vai juntando, né? Eu acho que aqui também nessa segunda viagem é o Lucas, que o próprio autor do livro de Atos, ele se juntou a Paulo naquela cidade que o Eutico caiu da janela. Trode, né? Foi lá em Trode que Lucas se juntou à equipe também, né? E Lucas é que está escrevendo esse livro. Então aqui, né, nessa história, quando ele chama Timóteo, nós podemos ver que a igreja estava crescendo, é isso que diz no último versículo que nós lemos. A igreja estava crescendo em número, e toda a igreja quer crescer em número, né? Os irmãos sempre oram, Deus, manda mais gente para a nossa igreja, né? Ajuda que a nossa igreja possa crescer e mais pessoas venham para ouvir o Evangelho, para se juntar a nós. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa missão, mas nós queremos crescer. Na verdade, existem muitas fórmulas para a igreja crescer. A gente podia fazer um benchmarking, né, que fala no mundo corporativo, né? Fazer um benchmarking aí para ver por que as igrejas outras crescem e a nossa não cresce, né? Vamos aprender com eles, vamos ver o que eles estão fazendo. Só que a gente não pode fazer tudo que eles fazem, né? Porque às vezes a gente vê algumas coisas que não vai dar certo, né? Que é melhor esperar um pouquinho, melhor crescer devagar, mas crescer com qualidade. Esta preocupação a gente vê aqui também em Paulo. Olha aqui,
vamos ver, por exemplo, um cuidado que ele teve aqui com o testemunho. O primeiro cuidado que ele teve com o testemunho está nos versículos 1 e 2. Ele tinha cuidado com o testemunho entre os irmãos. Então, a igreja crescia, a igreja podia crescer, mas só que crescer de forma que entre os irmãos, entre a igreja, houvesse um bom testemunho. Nos versículos 1 e 2, a gente vê que é o encontro dele com Timóteo. Então, o versículo 1 fala que tinha ali um discípulo chamado Timóteo. Ele era filho de uma mulher crente e judia, né? Além de ser crente, ela era judia, ou seja, descendente de judeus. Mas o pai dele era grego. O pai dele ele não era judeu e provavelmente não era prosélito. Porque tem o prosélito é aquele gentio que se tornava judeu, que aceitava a circuncisão, que seguia a lei de Moisés, que fazia como o Cornélio. Cornélio, ele ainda não era um prosélito, mas tinha muitos prosélitos, que seriam esses que se convertiam ao judaísmo, né? Então o pai do Timóteo não era, ele era, vamos dizer assim, hoje a gente diria, ele era do mundo, né? Ele não era crente, ele era incrédulo, a mãe dele era crente, e era também descendente de judeus. Então Paulo, ele quis então que Timóteo fosse junto com eles, né? Só que para ele ir junto, né, para o Timóteo ir junto, ele tomou uma providência, né, que era circuncidá-lo. Mas antes disso, antes mesmo dele escolher o Timóteo, ele teve esse cuidado de escolher. Eu acho que ele queria mais alguém para se juntar ao grupo, mas ele queria alguém que tivesse um bom testemunho. Então, por isso que Timóteo foi escolhido. Ele tinha um bom testemunho entre os irmãos. Na igreja, ele era uma pessoa que falavam bem dele. Então, a gente pode aprender com isso na nossa igreja também. Nós devemos também nos preocupar com isso, de dar um bom testemunho dentro da igreja, entre os irmãos, não só na nossa igreja, mas em toda a comunidade dos cristãos. Eu estava lendo num site de uma igreja neopentecostal e eu achei uma coisa interessante. Lá, eles colocaram lá no site uma lista de 10 coisas que você não pode fazer na igreja. Ou seja, 10 coisas que você não pode fazer na igreja para que você dê um bom testemunho ali na igreja, que não atrapalhe o culto, né, para que o culto corra bem, né, ou seja, um testemunho dentro da igreja. Eu achei bem interessante as coisas que eles falaram. Vocês sabem, uma igreja neopentecostal é uma igreja que foge bastante da tradição, né, daquelas igrejas mais que são conservadoras e que, por exemplo, tem igrejas que você só pode ir de terno e gravata, né? Não é só o pastor que vai de terno e gravata, todo mundo, né? Todos os homens de terno e gravata, as mulheres sempre com vestido, né? E algumas igrejas até a mulher tem que usar o véu, né? Então tem essas coisas assim. As igrejas pentecostais, entre as igrejas pentecostais, que são aquelas que costumam falar em línguas, promover curas e libertações nos cultos, expulsar demônios, coisas assim, são as igrejas pentecostais. Então tem as mais tradicionais, como a Igreja Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil, tem outras, se você lembrar, você pode falar aí, né? Outras igrejas mais tradicionais. Aí tem as igrejas que derivaram dessas igrejas pentecostais, que nós chamamos de neopentecostais, que elas foram se desviando um pouquinho, né? E essas neopentecostais são as igrejas que mais cresceram. Da década de 1990 para cá, são as igrejas que mais cresceram. São as igrejas que
Hoje a gente fala aquelas igrejas de parede preta, né? Porque tem, geralmente a parede é preta, tem aquelas músicas, né? Bem animadas e tudo aquilo que a gente conhece, né? Mas então esses 10 testemunhos aqui entre os irmãos estavam no site de uma dessas igrejas neopentecostais. É por isso que eu achei interessante, porque ele fala coisas bem tradicionais aqui. Olha só, ele diz assim, uma coisa que você não deve fazer, não deve chegar atrasado nos cultos. Então chegue no horário. Aí tem aqui os conselhos, né? Ele faz a comparação, né? Fala, se fosse no trabalho você não chegaria atrasado, então na igreja é mais importante, você tem que chegar no horário. Então fala que programe-se alguns minutos de antecedência, sempre chega um pouco mais cedo, né? Se o culto começa às 18h30, se chega às 18h20, então é isso que está lá no site desta igreja. Outra coisa que eles falam, evita ficar conversando durante o culto, né? Na hora do culto, você deve prestar atenção no que está acontecendo ali, na adoração, no louvor, ou na pregação, ou no testemunho. Então, é claro que você pode falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para alguém do lado, mas toma cuidado, não fica conversando durante o culto, né? Muito menos no celular, né? Olhando o WhatsApp, coisas assim. Outra coisa que eles falaram, leve a Bíblia. Então, leva a Bíblia na igreja, né? Você, não deixe de levar a Bíblia, tem que levar a Bíblia, porque, pensa bem, se você vai para a escola, né, e chega lá na escola, você não levou caderno, não levou caneta, não levou nenhum material para a escola, o que o professor vai dizer? Você não quer aprender, não é? Você não tá nem aí para a escola, né? Você só vai porque tem que ir mesmo, né? E então na igreja, qual é o material mais importante na igreja? É a Bíblia, né? É que hoje em dia a Bíblia tem no celular, né? Então tem essa desculpa, né? A gente, não trouxe a minha Bíblia, mas eu tenho a Bíblia no celular. Mas é bom a gente ter a Bíblia física aqui, né? É importante também, eu espero que você tenha uma Bíblia física em casa, pelo menos, né? Mas eles falam isso, é uma igreja neopentecostal que está falando, né? Não é daquelas igrejas mais tradicionais. Aqui ele diz também, vista-se com decoro. Então aí ele fala das vestes, né? Ele fala, olha, quando você vai na igreja, você tem que pensar a maneira como você vai se vestir. Então existe uma certa liberdade hoje, né, para você, de vestimentas, mas você tem que pensar que você está indo na igreja, é na presença de Deus, então você tem que se vestir de maneira adequada. Para cada lugar que você vai, você se veste de uma maneira diferente. Na igreja é um lugar mais formal, então isso tanto para homens quanto para mulheres, né? Tomar cuidado com a vestimenta. Aí ele fala sobre ir no banheiro na hora né? Fala que não é para ir no banheiro na hora da pregação, que é para você, vai no banheiro antes, né? Água, né? Fica com a sua garrafinha de água para você, né, não precisar levantar, essas coisas aqui. Ele fala também, olha, interessante isso, evite orar alto, ou em voz alta, né? Quando você ora, não fica gritando. Deus não é surdo, né? Ele está falando aqui. Deus ouve a sua oração. Se você cochichar, Deus vai ouvir, mas se você está orando em público, você tem que orar numa tonalidade de voz, num volume de voz e numa tonalidade que as pessoas, por exemplo, a última pessoa que está sentado lá, né? Casal ali, quando eu oro, tem que falar de forma que eles consigam ouvir, né? Não só os que estão na primeira fileira, mas os que passam lá na rua não precisam me ouvir, né? Então não preciso gritar, né? É isso que eles estão falando aqui. Eu achei isso interessante. Outra coisa que eles falam, não saia antes do término, né? Não saia antes de terminar o culto. Outra coisa que eles falam, de você fazer voto e não cumprir. Aí ele cita Eclesiastes 5:5. Não seja precipitado ao fazer votos, né? Porque se você faz uma promessa para Deus, um voto, um propósito, né? Então, você faz às vezes naquela emoção, né? Senhor, eu vou jejuar durante 40 dias. Aí pronto, já falei, né? Aí depois você vai pensar sobre o que falou. Então, se você votar, você tem que cumprir. Então, não seja precipitado para fazer votos, né?
qualquer que seja. E aí ele está dizendo também para seguir as normas locais, né? Da igreja e tudo isso, o respeito. Então ele fala todas essas coisas, eu achei interessante, né? Acho que eu vou imprimir e vou colocar ali, né? Não precisa, né? A gente sabe como tem que se comportar, né? Aqui a nossa igreja, como é pequena, né? Não tem problema, a gente tem água ali, tem café, se quiser levantar e beber um café, né? Não vai atrapalhar. Então, mas cada um tem que ter esse bom senso, e isso faz parte de um bom testemunho na igreja, né? Ser um bom testemunho dentro da igreja, para não ser um escândalo, né? Para outras pessoas, para outros irmãos. Paulo, ele fala também sobre coisas mais graves que aconteciam na igreja, por exemplo, de Corinto, né? E ele falava que eles tinham que dar um jeito nisso, não podia ser assim, tinha que ter um bom testemunho entre os irmãos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 13, ele fala que ele estava ouvindo algumas pessoas, o que as pessoas estavam fazendo ali na igreja, e ele estava horrorizado com o que estava acontecendo ali. Tinha imoralidade sexual, tinha briga entre os irmãos, divisões, né? E ele falou, vocês estão parecendo crianças, né? Brigando entre si, e não é para ser assim. Então, ele fala que a igreja deve julgar, né? No versículo 12, 1 Coríntios 5, 12, ele fala de alguém que estava dando mau testemunho. Então ele diz, com que direito eu haveria de julgar alguém de fora? Então as pessoas que estão fora não têm o direito de falar. Se as pessoas querem ali beber, fazer festa, né, fazer o que eles querem, eu não tenho o direito de julgar. Mas os que estão dentro da igreja, nós temos o dever de julgar. É isso que ele está dizendo. No versículo 13 ele fala, os de fora Deus os julgará, mas os que estão fazendo coisas erradas na igreja, vocês têm que expulsar ele do meio de vocês. Se ele não se arrepender, se ele continua nessa prática, vocês têm que excluir eles das reuniões, não permitir que ele esteja ali, né, porque está dando mau testemunho. Então Paulo se preocupava com isso, e nós também devemos nos preocupar. Nós como igreja queremos crescer, mas nós queremos crescer de uma maneira sadia, e que nós continuemos dando bom testemunho entre os irmãos, tanto aqui na nossa igreja local, quanto no meio dos cristãos, ou seja, o testemunho de um bom cristão. Um segundo cuidado que nós vemos aqui nesse parágrafo, de Atos 16, 1 a 5, é o cuidado com o testemunho na comunidade em geral. Então, além de cuidar do testemunho dentro da igreja, tem que cuidar com o testemunho na comunidade em geral, né? Onde você vive, onde você anda, as pessoas que estão ao seu alcance ali, estão observando você. Isso nós vemos no versículo 3, que diz que quando Paulo quis que o Timóteo fosse em sua companhia, ele falou para o Timóteo se circuncidar. Ele não era circuncidado. Os filhos de judeus, né, quando o pai e a mãe eram judeus e que seguiam certinho a lei judaica, com 8 dias, né, de nascido, o menino era circuncidado. Então era uma cirurgia, pequena cirurgia, feita quando tinha no 8º dia do nascimento. Então isso era bom, era mais prático, era mais fácil fazer essa cirurgia, mas fazer essa cirurgia quando é adulto, aí já é mais complicado, é mais dolorido, né, mais difícil. É uma cirurgia parecida com a cirurgia da fimose, se você já ouviu falar, né? Cirurgia da fimose, isso que é a circuncisão, né? E o Timóteo não era circuncidado. Então por quê? Porque o pai dele era grego, e era o pai que mandava na casa. Apesar da mãe ser judia, né? O pai era grego, o pai não se preocupou em circuncidar seu filho. Timóteo não era circuncidado, e as pessoas sabiam que ele não era circuncidado, mas ele era crente já tinha se convertido ao cristianismo. Ele não era obrigado a se circuncidar. Inclusive Paulo
brigava com aqueles que queriam obrigar os gentios a se circuncidarem, né? Porque a circuncisão é um ato, é como se fosse um batismo, né? Para que você faça adesão ao judaísmo, para você seguir toda a lei. Então ele escreveu, por exemplo, o livro de Gálatas, todo dedicado a falar sobre esse assunto, né? Teve aquela briga lá na igreja de Antioquia, que levou eles a irem para Jerusalém, no primeiro concílio, no capítulo 15. Então, é claro que o Timóteo não precisava ser circuncidado. Ele já era um cristão, ele já tinha salvação em Cristo. Mas Paulo fez questão dele se circuncidar. Ele falou com Timóteo, Timóteo aceitou. Mas por que Paulo fez isso? Aqui está dizendo que ele fez com que o Timóteo se circuncidasse por causa dos judeus daqueles lugares. Então, por causa dos judeus que sabiam que o pai dele era grego, então ele fez eles faziam lá uma cerimônia, faziam a circuncisão, e aí então todos ficavam sabendo que o Timóteo estava, vamos dizer assim, enquadrado na lei dos judeus, totalmente. Por que isso? Porque na igreja não seria necessário, mas para os de fora, e eles estavam indo, Paulo sempre quando ele ia numa cidade, chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga, ele ia pregar para os judeus. Aí quando os judeus rejeitavam o evangelho, e isso acontecia todas as vezes, ele ia para os gentios, mas ele sempre dava prioridade para os judeus. E muitos judeus se convertiam, mas a maioria era contra, né? Ficava contra. Era mais gentios que aderiam à igreja. Então, mas por causa disso, porque eles iam entrar nas sinagogas, eles iam pregar, então aqueles que estavam chegando, o Paulo, o Silas, agora o Timóteo e outros que a gente vai vendo os nomes depois sendo acrescentados, todos eles entravam nas sinagogas, participavam dos estudos lá, e aí eles tinham oportunidade de pregar. Então, por isso que Paulo quis que Timóteo fosse circuncidado, para que o testemunho na comunidade fosse um bom testemunho. Então ele tinha esse cuidado, e nós vemos isso aqui. Eu achei uma história interessante que ilustra bem isso que aconteceu com um missionário chamado Hudson Taylor. Você já deve ter ouvido falar. O Hudson Taylor, ele fundou uma missão chamada China Inland Mission, CIM, né? CIM. Ele era inglês, né? Ele fundou essa missão e chegou um tempo que tinha 800 missionários enviados, né? E eles iam nas escolas, né? Em lugares, todos no interior da China, no tempo que a China era ainda um império, e isso deve ser no século XVIII, né? Século XVIII, com certeza, 1700 e alguma coisa, né? Hudson Taylor. Mas o Hudson Taylor, ele é um missionário famoso. Tem umas historinhas na escola dominical, acho que foi a Ana Maria que contou a história do Hudson Taylor. Tem aquelas figurinhas, né, que contava para as crianças, quando tinha bastante crianças na escola dominical, né? Agora tem, mas são poucas, né? Com certeza a Duda conta historinha para as crianças, a Natália também, né? Não sei se já contaram do Hudson Taylor, mas é interessante a história dele, porque o Hudson Taylor, ele era inglês, né? Então, o inglês, ele tem aquela fisionomia, né? A pele branca, o cabelo, às vezes é um cabelo ruivo, né? Um cabelo claro, às vezes é loiro, né? Então, ele foi como missionário para a China, né? E os chineses são um pouquinho diferentes da gente, né? Tem o olhinho puxado, né? É mais puxado que o do japonês, né? Cabelo geralmente é um cabelo preto e liso, né?
E eles vestiam umas roupas diferentes, né? Aí o Hudson Taylor, então viajava através do rio, tem o nome do rio, Rio Yangtze. Ele foi 300 quilômetros para dentro do rio, né? Navegando pelo rio, e nas comunidades, porque tinha muitas comunidades na beira dos rios, né? A maioria dos missionários, iam outros missionários para a China, mas eles ficavam ali no litoral, que era mais, tinha cidades maiores e tudo. Mas ele quis ir para o interior da China. E ele viu que ali era uma grande oportunidade, porque muitos ali, todo lugar que ele chegava, as pessoas nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Só que ele tinha esse problema, porque era uma pessoa diferente, era uma pessoa estranha, que chegava ali e fazia aquele alvoroço. Quando eles viam que tinha um inglês ali no meio deles, né, juntava todo mundo, muitos curiosos, outros, né, queriam... e isso desviava um pouco a pregação. Quando ele começava a pregar, as pessoas começavam a reparar, né, no jeito dele e tudo. Ele aprendeu bem o chinês, né, o mandarim e outras línguas que tinha lá na China, que ainda tem, não é só o mandarim. Mas aí o que ele fez? Ele falou, não, eu quero me tornar como um chinês, parecido com um chinês. Aí o que ele fez? Rapou o cabelo, né? Aí deixou né, não sei se ainda tem isso na China, né? Em alguns lugares, mas eles rapavam o cabelo, deixavam um rabinho, né? Assim só, e vestia aquelas roupas diferentes, né? De linho, de algodão, cetim, tinha muito cetim lá na China, sapatos de cetim, né? Então ele se vestiu como um típico chinês mesmo, camponês, daqueles lugares. E ele então fez uma revolução ali no seu visual, né? Mudou o visual completamente. Aí os parentes dele acharam que ele estava meio louco, né? Os amigos dele, mas ele falou, não, eu quero ser parecido com os chineses, porque eu estou no meio dos chineses, eu quero pregar para eles, então eu quero chegar e que eles vejam que eu sou um deles, como se eu fosse um deles. E isso ajudou muito ele. Então, essa história está num livro, se você... Tem gente que gosta de ler, né? Então, aqui uma sugestão de leitura. É o livro O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Foi escrito por Howard Taylor. Deve ser um neto dele, algum bisneto, que escreveu, né? Que fala essas histórias aí, né? Então, Hudson Taylor estava preocupado com o testemunho na comunidade, no lugar onde ele estava. Então, pensa hoje em dia, né, no missionário que ele vai, por exemplo, fazer um trabalho numa comunidade, nós chamamos às vezes favelas, né? Assim, então que roupa que ele deve vestir, né? Deve se vestir como as pessoas se vestem ali, né? É claro que ele não vai fazer tudo o que eles fazem, porque ele está entrando em lugares, né? Que ele quer falar o Evangelho. Assim como Paulo e Barnabé, quando eles curaram aquele homem e depois eles quiseram oferecer sacrifícios para eles, né? Pensando que eles eram deuses, eles falaram, não, nós viemos aqui justamente para falar para vocês pararem com essas coisas, né? Para vocês se afastarem. Então, por exemplo, você não vai beber com eles, né? Com as pessoas, você não vai, se você for numa tribo indígena, você não vai adotar todos os costumes deles, só aqueles que puderem ser adotados, né? Porque tem costumes que não dá, né? Lá, por exemplo, em Roraima, né? Tem os Yanomamis, lá eles têm uns costumes lá que são bem complicados, né? Não vou falar aqui, mas você dá uma pesquisada, né? Ver como que os Yanomamis, quais são os costumes, né? Mas o que dá para você assimilar, né? Por exemplo, usar uma roupa mais simples, do jeito que eles usam lá, tentar falar o idioma deles, né? Porque se você vai lá para pregar, então tem que falar o idioma. Então tudo isso é para que o testemunho na comunidade seja preservado, né? A gente tem que ter esse cuidado. Aqui nós moramos numa cidade grande, né? Uma cidade onde você pode, do jeito que você está aqui, você pode trabalhar, né? A mesma vestimenta,
não tem muitas coisas, mas tem algumas... vamos pensar uma coisa interessante. Uma coisa que aconteceu aqui em Rio Preto, vocês sabem que tem a Semana Santa, tem o feriado da Semana Santa. Esse bairro aqui é um bairro bem católico, pelo menos era quando a gente instalou a igreja aqui, e justamente era para... queríamos um bairro católico, que era para poder falar para eles o evangelho diferente, vamos dizer assim, né? O evangelho dos evangélicos, né? E na Semana Santa, vocês sabem que os católicos não comem carne, principalmente na sexta-feira. Só que sexta-feira é feriado. E feriado, o que o crente gosta de fazer? Churrasco, né? O crente gosta de fazer churrasco, não é? Então, mas aí a gente pensou, né, no feriado, vamos fazer uma programação na igreja, né? Num desses feriados foi que a Silvia se converteu, né? Foi numa Semana Santa que o pastor Alden passou o filme da história de Jesus, né? Que ele sempre passava. Então foi num desses feriados que a Silvia se converteu, né? Depois de assistir um filme assim. Então a gente sempre fazia essas programações, mas aí a gente queria fazer um churrasco, né? Porque o crente não tem esse problema, né? O crente não tem esse voto aí de não comer carne. Ele pode comer carne e tudo. Mas só que o churrasco, né? Quando você vai fazer um churrasco, todos os vizinhos ficam sabendo, não é? Sai aquele cheirinho, né? Aquela fumacinha vai caminhando assim, né? E a gente pensou bem e falou, peraí, a gente está no meio de um bairro católico, né? Para a gente não tem nenhum problema comer carne, fazer um churrasco. Mas para eles sim, a gente não vai dar um bom testemunho se a gente fizer um churrasco, né? Então a gente mudou o cardápio, fizemos outra coisa lá, né? Um junta-panelas ali, deixamos o churrasco para outro dia, né? Por quê? Por causa do testemunho da comunidade, do lugar onde a gente está, do lugar onde a gente vive. Então assim, você como crente, todo lugar onde você estiver, você tem que procurar se adaptar àquele lugar, procurar dar um bom testemunho naquele lugar. Tem uma outras histórias, né, na Bíblia que vão falar sobre isso, né? Em 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12, Paulo fala para eles, né, para os tessalonicenses, para eles tomarem cuidado com o seu testemunho para com os de fora. No versículo 11, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:11, ele fala, olha, vocês têm que ser diligentes para viver tranquilamente, trabalhar com as próprias mãos, né? Que ele fala no versículo 12, você tem que se portar com dignidade para com os que são de fora, para com os que são fora da igreja. Em Colossenses 4:5, ele fala também com eles, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Em 1 Timóteo 3:7, ele fala a respeito da eleição de presbíteros. Aqui em 1 Timóteo 3:7, Timóteo ainda era jovem, mas ele já era bem experiente, já era um pastor, já cuidava de uma igreja, e Paulo estava ensinando ele como ele devia escolher os que iam ser líderes na igreja, que seriam os presbíteros, os próximos pastores. E uma das coisas que ele fala em 1 Timóteo 3:7 é que essa pessoa que será escolhida, ela tem que ter bom testemunho dos de fora. Então, não só na igreja, mas em redor, né, as pessoas têm que dar um bom testemunho dessa pessoa. Então, esse era um cuidado que Paulo tinha com a igreja que estava crescendo e que nós também, como igreja, devemos ter. E um terceiro cuidado que ele tinha era o testemunho perante as autoridades. Então tinha que ter um bom testemunho perante as autoridades. Além do bom testemunho entre os irmãos e do bom testemunho na comunidade, também ter um bom testemunho perante autoridades. Nós vemos no versículo 4 que, ao passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, isso é Atos 16.
versículo 4 e 5, né? Mas especialmente o 4, ele fala, ele levava, né, quando ele ia para a igreja, ele levava cópia daquela carta que foi escrita no primeiro concílio, e falando para as igrejas que eles deviam seguir aquelas regras, principalmente de não obrigar os gentios a se circuncidarem, a cumprir a lei de Moisés, falando que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus, e todas as outras decisões que eles tomaram lá. Então, os presbíteros, aqueles que estavam em Jerusalém, eram autoridades sobre aquelas igrejas que estavam nascendo ali entre os gentios, e eles precisavam obedecer o que eles tinham decidido lá no concílio. Então, Paulo se preocupava com isso, que eles dessem um bom testemunho perante as autoridades, que essas autoridades, os líderes de Jerusalém, não ouvissem coisas ruins deles, né? Que eles não estavam seguindo. Mas não é só as autoridades eclesiásticas, vamos dizer assim, né? As autoridades da igreja. Paulo também ensinava, por exemplo, em Romanos capítulo 14, né, que você deve ser obediente também às autoridades civis, as autoridades que não são da igreja, mas do governo, né? Deve pagar os impostos, tudo certinho, né? Deve ter tudo aquilo, porque as autoridades são instituídas por Deus, né? Por mais que haja injustiça, que haja corrupção, que haja tudo isso, foi Deus quem colocou lá. Deus permitiu que eles estivessem ali, então devemos honrar. Isto o Senhor Jesus ensinou, né? E Paulo ensinou, e aqui ele está dando esse exemplo quando ele levava essas decisões para que as igrejas seguissem. Nós temos uma autoridade que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a maior autoridade para a nossa igreja. Por isso nós quisemos dar o nome da nossa igreja de Igreja Bíblica, né? Porque nós seguimos o que está na Bíblia. Mas, quando a gente fala da Bíblia, né, a gente sabe que tem muitas interpretações da Bíblia. E qual interpretação a gente segue? Então tem qual é a nossa linha, a nossa escola teológica, né? Porque nós falamos aqui, por exemplo, das igrejas pentecostais, nós não somos pentecostais. Falamos dos neopentecostais, não somos neopentecostais. Nós nos classificamos como uma igreja histórica, uma igreja tradicional, uma igreja conservadora, uma igreja fundamentalista, né? Nós somos a extrema direita das igrejas, né? É isso que como nós nos definimos, mais ou menos, né? E é dessa forma que nós seguimos a Bíblia. E nós temos no nosso estatuto, por exemplo, o artigo 32 do nosso estatuto, ele fala sobre a divisão da igreja. Quando nós fundamos a igreja, nós votamos, né, na Assembleia o estatuto que ia reger a igreja. Teve uma reforma no estatuto, mas foi pouca coisa que mudou, não, só coisas mais administrativas. Mas sobre a doutrina, tem um artigo 32 dos estatutos que fala, eu vou ler literalmente o que está escrito no estatuto: no caso de se verificar uma divisão na igreja, o patrimônio ficará pertencendo à facção que permanece fiel às doutrinas contidas na confissão de fé, e a que se refere o artigo 4º do presente estatuto, ainda que essa facção seja minoritária. Então esse é o estatuto da igreja. Se a igreja se dividir, aí está escrito lá no estatuto que para quem que vai ficar a propriedade? Para qual das facções, né, da divisão? Vai ficar com aquele que for fiel às doutrinas que estão na declaração de fé, que está no nosso estatuto. Então nós temos uma lei, nós temos uma constituição. E tem outras coisas escritas lá no estatuto, e quem que vai julgar qual facção que está certa e qual que está errada? Qual que está seguindo o que está na confissão de fé e qual não está seguindo? Então nós elegemos o Instituto Bíblico de Evangelização. Eu espero que eles fiquem firmes lá, né? Que eles não mudem, não se tornem pentecostais ou neopentecostais, né? Eu nem sei como é que está o IB lá, né?
não sei nem se ainda está funcionando, mas na época, né, estava, vamos dizer assim, em alta, e vamos dizer, elegemos o foro, né, falando aí juridicamente, né, o foro de Araçatuba, né, do IB, Instituto Bíblico de Evangelização em Araçatuba, para decidir, então, se duas pessoas estivessem seguindo a declaração de fé da igreja, né, e os demais, né, a maioria, quisesse seguir outra doutrina, então o patrimônio ia ficar com aqueles dois, né, ou a minoria, mesmo que fosse minoria, desde que estivesse seguindo os estatutos, e quem ia decidir seria o IB. Ainda está isso lá no estatuto, não mudamos, né? O estatuto ainda está vigente. Uma outra coisa interessante sobre autoridades, né? Nós temos aqui, eu coloquei no grupo de WhatsApp da igreja, não sei se você notou lá, eu coloquei um mapa, né? Postei lá o print de um mapa, tem lá a região aqui, e tem lá marcado lá Igreja Bíblica de São José do Rio Preto. Aí eu mandei um link, esse link é o mapa da Fiel, da Conferência Fiel, e mandei uma declaração de fé, um PDF, né, da Fiel. Por que eu mandei isso? Porque a nossa igreja, ela está naquele site. Então, para que serve o site da Fiel, da Conferência Fiel? É para que, se você estiver numa cidade que você não conhece, você está viajando, mudou para uma cidade, e você quer ir numa igreja onde se prega a palavra de Deus fielmente, onde prega a fé da maneira que você acredita, né, que deve ser, ou seja, que é totalmente fiel à Bíblia, totalmente fiel às confissões de fé. Então você entra nesse site e você vê qual igreja, se tem alguma igreja naquela cidade, né, onde está seguindo. E para que nossa igreja estivesse lá, eu tive que me inscrever, né, no site da Fiel, tive que responder um questionário enorme, muitas perguntas, eu tive que falar, né, sobre o que a nossa igreja prega. Aí eu mandei o site da nossa igreja, mandei algumas coisas lá, né, para eles analisarem, para ver se eles iam nos incluir nesse mapa. E nós estamos lá, graças a Deus, estamos nesse mapa, né? Mas só que eles, né, nós escolhemos a missão Fiel, no caso, como autoridade sobre nós. Porque se nós nos desviarmos da pregação, da fé, eles vão nos tirar daquele site, né? É bom estar naquele site porque é uma referência, né, importante, confiável, né, que você pode seguir. E se alguém vem na nossa igreja, né, olhou naquele site lá, achou a nossa igreja, veio aqui, aí chega aqui, aí o pastor Arildo vai pregar e começa a falar um monte de heresias, né? Aí a pessoa vai ligar lá na Fiel, vai mandar um e-mail, né? Fala, tira a igreja bíblica aí, porque ela está pregando heresias ali, né? Então nós temos essa responsabilidade, né? Nesse caso, sobre responsabilidade, porque nós estamos sob autoridade, né? E nós escolhemos, somos uma igreja independente, podemos fazer o que quiser, até certo ponto, dentro dos nossos estatutos, né? Mas queremos seguir fielmente a palavra de Deus. Então é isso que, né, sobre as autoridades nós já falamos. Lembra daquela história de Jesus e Pedro, quando vem um publicano, aquele que recebia os impostos, né? E ele chega e fala para o Pedro: Pedro, vocês não pagam o imposto das duas dracmas, das duas moedinhas lá, né? Não é dracma, é outro nome de moeda lá. Vocês não pagam aquele imposto lá das duas moedas, né? Aí o Pedro falou: pagamos, né? Mas o Pedro nem sabia o que ele estava falando. Depois ele foi lá falar com Jesus, né? Ele falou: Senhor, o publicano veio falar comigo e perguntou se a gente paga o imposto das duas dracmas, né? Aliás, eu acho que o Pedro nem falou. Quando o Pedro chegou lá, Jesus já sabia, né? Ele chegou lá todo amuado, né? Querendo perguntar, né? E Jesus perguntou para ele: Pedro, vou te fazer uma pergunta. De quem que os reis devem cobrar os impostos? Dos seus
súditos ali ou das pessoas de fora? Aí o Pedro falou, das pessoas de fora, né? Aqueles que são do reino ali não são obrigados. Aí Jesus falou para ele, mas só, você está certo, mas só que para não escandalizar as pessoas de fora, então faz o seguinte, vai lá pescar, né? Vai lá, joga um anzol, pega um peixe, o primeiro peixe que você pegar, você vai achar 2 moedinhas lá, na boca do peixe. O peixe engoliu 2 moedinhas. E aí você pega essas 2 moedinhas e dá lá para o cobrador de impostos, né? Por mim e por você, né? Então ele pagou lá o imposto por Jesus e por Pedro, né? Para não escandalizar. Então, não era obrigado a fazer, mas eles fizeram para testemunho perante as autoridades. Então, é assim que nós, como crentes, devemos nos comportar. E espero que a nossa igreja cresça, né? Que um dia aqui nós tenhamos 500 pessoas, 600, né? Que a gente tenha que comprar a faculdade aí em frente, né? Parece que vai ser um shopping ali agora, né? Para a gente poder ampliar a igreja. Mas se nós crescermos, né? E Deus ajude que cresçamos, que seja com qualidade, que seja mantendo o testemunho entre os irmãos, como aqui Paulo está fazendo, né? O testemunho da comunidade em geral e também o testemunho perante as autoridades. E que nós, em todo lugar, em qualquer lugar que estivermos, vamos sempre nos lembrar de manter um bom testemunho. Em Romanos 12:10, Paulo fala, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E em Efésios 4:1 e 2, ele fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, que possamos ser assim, que Deus nos abençoe, que possamos crescer em número, mas nunca deixamos de lado esse cuidado, né? Esses cuidados aí com o testemunho. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração.